Realmente o clima faz toda a diferença para a nossa sensação de bem-estar. Há dias em que não podemos viver sem o nosso querido ar-condicionado. Você já imaginou como seria passar o verão em agradáveis 52 graus Celsius? Pois é, alguns climas simplesmente passam do limite do aceitável. Esse é o canal Mundo Aleatório e no vídeo de hoje vamos conhecer os lugares com os climas mais quentes do planeta Terra. Lago Assal. Lago Assal, na República do Djibouti, temperatura máxima registrada 52 graus. O nome Assal é traduzido como salgado. É considerado o lago mais salgado do mundo. Devido a essa característica, é um local frequentado pelos beduínos e caravanas etíopes que usam o sal como moeda de troca, exportando para países como Etiópia. Formado na cratera de um vulcão extinto, o Lago Assal registra temperaturas de 52 graus durante o verão, e os termômetros nunca marcam menos que 34 graus no inverno. O lago fica a 115 metros abaixo do nível do mar e possui uma área aproximada de 54 km². Também é procurado por vários turistas que aproveitam a água salobra como tratamento de pele e de doenças dos ossos, como a osteoporose, que afeta grande parte da população dos países desenvolvidos. Tirat Zavi, em Israel. Temperatura máxima registrada 54 graus centígrados. Sede de um importante kibbutz israelense, em Tirat Zavi foi registrada a maior temperatura da Ásia que se tem notícia. Tirat Zavi fica a 220 metros abaixo do nível do mar, a 10 km ao sul da cidade de Beit Shean, a oeste do Rio Jordão. Em junho de 1942, registrou a temperatura mais alta durante o dia na Ásia, 54 graus centígrados. Em 2019, o censo de Tirat Zavi continha uma população de menos de 1.000 pessoas. Lago Waimandu, na Nova Zelândia. Temperatura máxima registrada 60 graus centígrados. Considerada uma das capitais geotérmicas do mundo, Rotorua apresenta uma série de atrações fumegantes e imperdíveis para quem visita a ilha norte da Nova Zelândia, também conhecido como Caldeirão Waimandu. Esse lago se encontra na cratera Echo, na reserva natural Vale Vulcânico de Waimandu. Além de ser o mais quente do mundo, ele também detém o título de maior fonte termal do planeta. O Vale Vulcânico do Waimandu, como conhecemos hoje, é resultado direto da última explosão do vulcão ocorrida na noite de 10 de junho de 1886, que vitimou pelo menos 108 pessoas e chegou a ser sentida em Auckland até Christchurch, na Ilha Sul. Desde então, nunca entrou em erupção para valer, embora sua temperatura permaneça oscilando na casa dos 55 até 60 graus quase 100 anos depois do seu nascimento. Kebili, na Tunísia. Temperatura máxima registrada 55 graus centígrados. Em Kebili, cidade situada ao sul da Tunísia, o verão é escaldante, árido e sem nuvens, onde foi registrada a maior temperatura do ar de que se tem notícia no continente africano. Kebili é uma cidade do sul da Tunísia e a capital da província. Em 2014, o município tinha 28.000 habitantes. Situa-se à beira de um oásis no deserto do Saara. Quente, não? Se você tiver interesse em visitar esse agradável lugar, as melhores épocas do ano são do início de maio ao fim de julho e do fim de agosto ao meio de outubro, onde as temperaturas são menos absurdas. Vale da Morte, nos Estados Unidos. Temperatura máxima registrada 56,7 graus centígrados. O Vale da Morte estende-se por aproximadamente 225 km ao lado da fronteira da Califórnia com o estado de Nevada, aproximadamente 160 km oeste de Las Vegas. O Vale da Morte é famoso por seu clima extremamente quente. A região recebeu esse nome a partir dos perfuradores e garimpeiros durante a Grande Corrida do Ouro na Califórnia em 1849. Eles relataram o sofrimento que passaram para atravessar a Grande Depressão do Vale a caminho das minas de ouro. Durante a travessia, uma morte foi registrada entre os garimpeiros e o local ficou estigmatizado por suas características extremas e de completo isolamento. Um fato intrigante do Vale da Morte é em relação às pedras que deslizam de forma inexplicável. No Vale da Morte foi registrada a temperatura mais alta das Américas. Al-Azazia, na Líbia.
Temperatura máxima registrada 57,8 graus centígrados. É uma pequena cidade e capital do distrito de Jafara, no nordeste da Líbia. Em 15 de setembro de 1922, foi registrada uma incomum temperatura de 58 graus centígrados, que por muito tempo foi encarada como a mais alta leitura térmica do planeta, embora há controvérsia sobre o método utilizado para tal medição. Caverna dos Cristais, no México. Temperatura máxima registrada 58 graus centígrados. A incrível Caverna dos Cristais, localizada no estado mexicano de Chihuahua, é considerada a caverna mais quente do mundo. A 300 metros de profundidade, essa caverna tem dimensões aproximadas de 10 por 30 metros. Em seu interior existem gigantes cristais de selenite, alguns dos maiores cristais naturais já encontrados no mundo. O maior cristal tem 11 metros de comprimento. Algumas fontes inclusive alegam ter 12 metros, 4 metros de diâmetro e pesa cerca de 55 toneladas. O ambiente no interior da caverna é extremamente agressivo, com temperatura máxima de 58 graus centígrados e de 90 a 100% de umidade. Montanhas Gaochen, na China. Temperatura máxima registrada 66,8 graus centígrados. Elas ficam perto da borda norte do deserto de Taklamakan e leste da cidade de Turpan. Seus sulcos marcantes e trincheiras causadas pela erosão da rocha de arenito vermelho, dando às montanhas uma aparência de fogo em determinados momentos do dia, daí a ser conhecida como as Montanhas Flamejantes. As montanhas possuem aproximadamente 100 km de comprimento. Queensland, na Austrália. Temperatura máxima registrada 69,3 graus centígrados. A temperatura foi registrada no interior do estado australiano e foi a mais alta já observada no hemisfério sul. O clima de Queensland é essencialmente tropical e permite a existência de vastas florestas tropicais e mangais junto à costa, e semidesértico. Desastres naturais são frequentemente uma ameaça em Queensland. Ciclones tropicais severos podem impactar a costa e causar danos graves. A temperatura máxima oficial já registrada no estado foi de 49,5 graus na delegacia de Birdsville, em dezembro de 1972. Embora o satélite Aqua da NASA medisse uma temperatura da superfície do solo de 69,3 graus centígrados. Dutch Elut, ou o deserto de Lut, no Irã. Temperatura máxima registrada 70,7 graus centígrados. Pois é, essa é a maior temperatura já registrada na superfície da Terra, medida pelo sensor MODIS da NASA, registrada no Grande Deserto de Sal, a sudoeste do Irã. Para muitos, o deserto mais bonito do planeta Terra foi inscrito como Patrimônio Mundial da Unesco em 1916, por apresentar alguns dos mais espetaculares exemplos de acidentes geográficos eólicos, bem como desertos de rocha e campos de dunas. Este local é um grande exemplo de processos geológicos constantes. E aí, escreva nos comentários qual a maior temperatura registrada na sua cidade. Se curtiu, esquenta o botão do like, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos. Até mais!